Que Jesus e Maria sejam sempre louvados, prezados, salve Maria. Nesse sétimo artigo, sobre o pecado nesse nosso curso, gostaria de falar sobre o pecado original, para podermos conhecer. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir e implorar a intercessão da Virgem Maria para o nosso estudo. Em nome Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Então, sobre o pecado original, o primeiro ensinamento que nós devemos ter e aprender sobre o pecado original é que Deus não nos responsabiliza ou não nos pune pessoalmente pelo pecado original de Adão e Eva. Todos os homens, eles nascem com o pecado original. Isso aí é de conhecimento de todos. Isso já é ensinado na catequese. Mas nenhum homem, nenhuma mulher é punida ou punido pessoalmente pelo pecado como eu volto a dizer, pelo pecado de Adão e Eva. Ninguém vai para o inferno por ter o pecado original. A pessoa ela se confessou ou ela está em estado de graça ali, não cometeu nenhum pecado, ela vai para o inferno porque ela tem um pecado original. Não, porque, volto a dizer, é de responsabilidade pessoal de Adão e Eva, e não nosso. Nós devemos saber que o pecado original apenas ele dificulta, ele danifica, na verdade ele dificultou a nossa santidade, ele danificou a nossa natureza humana. E como Adão e Eva ali, Adão era a fonte de toda a humanidade, porque foi baseada nele que Deus criou a humanidade, ele nos transmitiu isso, essa doença, esse pecado, que é o chamado pecado original. Mas ele ele transmitiu o pecado original, mas não a culpa do pecado original, que aí é outra questão. Deu para vocês entenderem? O que nos foi transmitido foi a natureza danificada pelo pecado, e não a culpa dele. Porque se fosse pela culpa, aí sim, nós estaríamos todos, sem... Não adiantaria poderia ser o homem mais santo, a mulher mais santa do mundo, que não adiantaria, porque teria a culpa do pecado original. Vou dar um pequeno exemplo para vocês entenderem. Imaginemos aqui agora um homem que adquiriu AIDS. O filho não herda a culpa do pai por ter lá pegado essa AIDS, seja lá qual a forma que foi feita, mas ele vai receber na sua natureza, no seu corpo, o vírus da AIDS. A culpa moral é do pai, ponto final. Da mãe, seja lá quem for, Ponto final. Agora o filho recebe do pai e da mãe a natureza doente, e não a culpa. Deu para vocês entender? A mesma coisa é um exemplo que eu posso dar de alcoólatra, pessoa, filho de alcoólatras, que tem tendência ao alcoolismo. É a mesma coisa. Então por isso que Adão, ele pecou. Ele perdeu uma série de dons que Deus lhe havia concedido, transmitido, dado. Além disso, Adão revoltou-se contra Deus, danificando assim a natureza humana. Antes do pecado, a natureza de Adão era toda ordenada, era toda santa, era toda bela, era toda linda. Depois, a inteligência humana de Adão ficou prejudicada, a tendência dele ficou prejudicada, Ficou tendente ao mal, ao pecado, ao erro, à mentira, à maldade, entendeu? Então, acabou acontecendo isso. Notem bem o que eu vou dizer para vocês. Nós devemos aprender uma coisa muito importante. O pecado prejudica a sociedade. Não, mas como assim, irmão? O que o pecado tem a ver com a sociedade? Sim. O que tem a ver o pecado com a sociedade, quando uma pessoa comete um pecado, acontece a seguinte questão.
Vou dar um pequeno exemplo para vocês entenderem. Um assassino, ele matou um pai de família, por exemplo. Ele então deixou a pessoa, né, que está morta, deixou uma mulher que era dona de casa, que não sabia trabalhar, só trabalhava como dona de casa, e deixou filhos, que às vezes eram crianças, não importa, mas enfim, não tinha como ter dinheiro, porque a esposa só é dona de casa, não sabe fazer outra coisa, os filhos são crianças, não podem trabalhar. Então deixou a família prejudicada e ao mesmo tempo o pai, na verdade, o pai que era uma pessoa que pagava ali seus impostos, tudo bonitinho, também vai parar de pagar os impostos para que um assassino possa ser lá, né, julgado conforme a lei de Deus e dos homens, mas assim, só para vocês entenderem. Então, deu para vocês entenderem? Então, o pecado, dependendo do pecado, ele também fere a sociedade. E para finalizar esse 7º artigo, nós devemos aprender, devemos saber também que Deus fez nossos primeiros pais imortais. Eles poderiam muito bem ir para o céu sem sofrer, sem a morte bater na porta de cada um deles, que infelizmente hoje bate e vai bater sempre nas nossas portas. Então, assim, eles, ao cometerem esse pecado, deixando de ser imortais, deixando de ter a graça santificante, deixando de ter, de viver realmente a santidade, enfim, né, a santidade nua e crua, e aí aconteceu que o fruto que veio, que o fruto maior disso é a morte, né, veio bater nas nossas portas, e depois o fruto também foi a tendência ao mal da nossa carne, da nossa humanidade, enfim, né? Então, assim, nós devemos aprender que nós não devemos ter medo, já aproveitando aqui, né, esse vídeo, essa aula, esse curso aqui do artigo 7, nós não devemos ter medo da morte corporal, porque ela vai bater na porta de todo mundo. Mas nós devemos ter medo, como dizia nosso querido, meu pai, né, nosso querido pai Francisco, nós devemos ter medo da segunda morte, que é a do juízo final. Que aí sim, se ali nós estivermos em estado de pecado gravíssimo, enfim, é morte eterna para a alma. Porque a morte aqui, corporalmente falando, humanamente falando, vai acontecer. Então, nós não devemos ter medo, mas devemos sim ter medo da segunda morte corporal, da segunda morte, que é a da alma. Então, assim, que Deus possa nos conceder a graça de sermos fiéis a Cristo, a sua Santa Madre Igreja, a Virgem Maria, a cada instante, a cada momento, e que nenhum pecado, nada nos separe do amor de Deus, para que possamos adorá-lo face a face, eternamente. Muito obrigado, Maria sempre.